Bom, boa tarde a todos. Então, hoje já é a terceira aula em que a gente fala do processo de Poisson, e ainda teremos mais pelo menos uma aula em coisas bem próximas, né? Pelo menos mais uma ou duas aulas, talvez até três, tá? Então, dada a importância desse processo. Então, a gente fez uma primeira construção muito analítica, e na última aula, baseados no que acontecia com a distribuição em um dado instante, nós nos propusemos a olhar a seguinte construção bastante explícita do processo de Poisson, que é importante, né? E é muito simples. Se você tiver uma sequência de variáveis aleatórias I e D com distribuição exponencial, né? E você pensa, aqui vamos dizer que é o tempo zero, aqui está o tempo T1, que estou chamando de S1, certo? Aí depois você tem o tempo T, aqui entre o S1 e o S2 você tem o tempo T2, vamos chamar então aqui S2 a soma, etc., né? Agora, ou seja, se você pensa que os tempos entre ocorrências sucessivas são variáveis aleatórias I e D, né, exponenciais, e você então pensa no processo resultante, imaginando isso aqui é o instante da primeira ocorrência, aqui da segunda, aqui da terceira, e assim por diante, né? Ou seja, o seu processo aqui, ele pula para o 1, aqui ele pula para o 2, etc. Aqui ele vai para o 3, aqui mais 4, etc. Né? Você pensa num processo assim, você tem tudo para achar que essa construção pode nos dar o processo certo, mas não é tão óbvio, né? Então, uma coisa, a conta que a gente fez é, se eu definir NT assim, então, isso aqui, a gente viu que é uma variável, NT é uma variável aleatória, NT é isso que está aqui, né? NT é essa gráfica aqui. É uma variável de Poisson com parâmetro lambda-t. Né? Essa conta a gente fez, aqui é T, a gente fez na última aula. Né? Foi aqui que nós paramos, né? Na última aula a gente mostrou que se definirmos assim, então a gente vai ter, para um T fixado, NT vai ser uma variável de Poisson com parâmetro lambda-t. Isso nos leva a pensar, bom, se a gente define esse processo assim, será verdade que todo o processo, não só um T fixo, mas todo o processo NT é aquilo que nós inicialmente chamamos processo de Poisson. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente quer fazer hoje, tá? Então, como acabei de falar, repetindo, né? A variável NT está bem definida para todo T, né? Isso significa exatamente o fato que os SNs estão indo para infinito. Então, qualquer que seja o T, vai ter um N que ele vai estar entre o SN e o SN mais 1. Então, você vai poder definir NT assim. Né? Então, isso a gente já sabe, e já sabemos que o NT tem essa distribuição de Poisson. Tá? Mas agora a gente gostaria de ver se todo o processo vai satisfazer aquelas condições que colocamos inicialmente, que chamamos de H1, H2 e H3. Né? Que então se referem a incrementos independentes estacionários, H1 e H2. H3 é imediato porque a distribuição do NT a gente já sabe, que é essa aqui, né? Essa conta a gente fez na última aula. Portanto, é imediato aquela propriedade H3 que se refere simplesmente como se comporta essa função quando t vai para zero. E como ela está bem definida, né? Então, já isso aqui é aquilo que a gente chamou de Pn de t, no primeiro dia. A probabilidade de ter n ocorrências no intervalo de tamanho t.
Então, essa aqui, essa H3 a gente já sabe, porque sabemos a fórmula explícita de NT. Então, o que nos falta é mostrar que a gente vai ter incrementos independentes estacionários. Tá? Isso é extremamente importante, porque é uma forma muito simples, muito explícita de construir o processo. Tá? Não envolve não envolve equações. Outro dia a gente fez um tratamento mais analítico. Tá? Bom, então o que está nos faltando é mostrar que esse processo aqui, ele vai ter aquela propriedade dos incrementos independentes estacionários. Tá? Ou seja, se eu fixo um tempo S qualquer, e olho para frente, ou seja, eu coloco a minha origem no S, né, a origem do tempo, e também começo a contar o processo a partir de zero. Estou olhando só o que vai acontecer depois de S. Então, eu chamo esse processo aqui de N til T. O S está fixado, tá? Então, eu quero ver que esse processo N til T, variando T, é a mesma coisa que o processo N. Aqui o S é variável, o T, qualquer letra que você queira colocar. Ou seja, eu preciso mostrar que esse processo é independente do que acontece até o tempo S. Tá? Que o futuro, os incrementos futuros vão ser totalmente independentes do que acontece até o S. E automaticamente está implicando estacionário, porque aqui não vai aparecer a distribuição do S, vai ser a mesma distribuição do Poisson. Então, é isso que a gente quer mostrar. Se a gente, né, pensa, eu agora vou pegar um S, o S é determinístico, então eu não sei onde é que ele vai estar em algum lugar, né? Ele está, sei lá, digamos que ele esteja aqui, o meu tempo S, então eu começo a olhar daqui para frente. Tá? Como eu vou botar o zero aqui, vou começar a olhar daqui para frente. Então, ele vai ficar parado até o primeiro salto, etc, etc. Então, eu quero mostrar que isso que eu tenho, olhando aí para frente, é a mesma coisa, tem a mesma distribuição que esse processo que a gente definiu aqui no estrela e é independente do que já aconteceu. Se eu fizer isso, eu estou demonstrando aquilo que a gente quer. Então, vou mostrar que isso que eu vejo tem essa propriedade, tá bom? Então, o que eu preciso mostrar? Que os tempos de primeira ocorrência, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, etc., para esse processo, vão ser variáveis aleatórias e ID exponenciais com parâmetro lambda. Porque foi assim que eu defini esse processo. Estou fazendo uma outra definição, independente daquele tratamento analítico que a gente fez, mas quero mostrar que ela tem as propriedades que a gente viu lá e que determinavam automaticamente a distribuição conjunta de quaisquer números. Tá? Então, vamos ver o que eu preciso fazer para mostrar isso. Tá? Então, vamos dizer que a nossa realização está aqui. Né? Então, meu tempo é S, eu não sei em que intervalo ele vai estar, vamos chamar de N o intervalo no qual ele está, ou seja, vamos supor que NS seja igual a N. Então, o S vai estar entre o SN e o SN mais 1. Tá? Vamos supor isso, porque se NS é N, eu estou aqui. Tá? Eu não sei aonde ele vai estar em algum deles, eu tenho que mostrar algo que não depende desse N que eu fixei. Vai ser sempre o mesmo e vai ser uma variável. Então, agora, eu estou aqui no S, né? Eu estou aqui, deixa eu fazer uma coisa com cor, senão não dá para ver. Estou aqui no S. Estou aqui aqui eu começo a contar, né? Então, é como se eu colocasse a minha origem aqui. Tá? O tempo começa a contar daqui e eu estou no zero. Então, eu vou para frente até acontecer alguma coisa, depois vou, etc, etc. Então, o processo que eu vou ver, N til, é esse processo que está escrito aqui em cima. O primeiro salto dele vai ser aqui, o segundo depois aqui, etc, etc. Tá? Então, eu quero ver que os tempos entre saltos, para esse novo processo, são variáveis exponenciais I e D, todas com taxa lambda. Bom, essas aqui é evidente, porque essas aqui são aquelas
né, os tempos entre saltos, aqui vai ser uma daquelas que eu tinha antes. Só que, em vez de, o tempo do segundo, entre o primeiro e o segundo salto, vai ser o tempo entre o n mais 1 e o n mais 2. Porque aqui aconteceu o n mais 1, aqui vai acontecer o n mais 2. E o n mais 2 e o n mais 3. Essas variáveis são, as t's são todas i e d's. Então, isso aqui, tudo que aconteceu antes, só dependia de T1 e Tn. E Tn mais 1. Não dependia de Tn mais 2, etc. Então, essas coisas que tem aqui, é muito simples. Elas vão ser exponenciais, como antes, elas são, né? E são independentes de tudo que já viu até o tempo S. Porque isso aqui, até o tempo S, que eu estou aqui, só envolve T1, Tn e Tn mais 1. Envolve Tn mais 1, porque eu estou dizendo que o S está entre o Sn e o Sn mais 1. Né? O Sn mais 1 é maior que o S e o Sn é menor ou igual a S. Né? Então, o meu problema maior, então, é claro que o problema maior é mostrar que essa variável Tt1, que é o tempo que falta até a primeira ocorrência, é uma exponencial. E é independente de tudo que eu já vi, e é, obviamente, independente das outras. Isso é fácil, porque as outras são outras variáveis, Tn mais 2, etc., que não tem nada a ver. Então, o problema delicado é mostrar que essa variável que tem aqui é exponencial, né? E não vai depender daquilo que já aconteceu. Certo? Então, você vê que aqui, o que vai acontecer? O crucial é que é uma exponencial. A exponencial não tem memória, como a gente viu, né? Então, quem é esse tempo aqui, né? Ele é aquilo que falta. Você tem aqui um patamar, um degrau, que é uma exponencial, né? E você está aqui no meio, e você quer saber que esse tempo que está faltando aqui é uma exponencial, tá? Então, vamos olhar direitinho. O evento ns, desculpa, igual a n. É isso que está aqui. O Sn é menor ou igual a S, e o Sn mais o Tn mais 1, que é esse tempo aqui intermediário, esse pedaço, né? É maior que o S. Então, isso é a mesma coisa que dizer que Sn é menor ou igual a S, e o Tn mais 1 é maior do que S menos Sn, né? Que é esse tamanho aqui. Ele é maior do que, ou seja, ele está para lá do S. Tá? O Sn mais 1. Tá bom? Então, como a gente já falei antes, o nosso ponto principal é mostrar o que está acontecendo com o T1, que é o tempo que falta até a primeira ocorrência nesse processo que você está vendo aqui em cima, imaginando que aqui é a origem. E eu estou no zero, altura zero, e o tempo é zero também. Tá? Então, eu tenho que ver quem é o T1. Bom, T1 é Sn mais 1 menos S. Tá? O que é isso? É Sn mais 1, desculpa, é Sn mais Tn mais 1 menos S. O que eu posso pensar é o Tn mais 1 menos S menos Sn, que é esse tempo aqui que já passou. Né? S menos Sn é esse pedaço aqui, né? É esse pedaço aqui, assim. Tá? Então, é o Tn mais 1, que é isso aqui, menos isso aqui, é o que está sobrando aqui, certo? Bom, então, o que eu sei? Eu estou olhando esse Tn mais 1, e a condição que eu tenho é que Tn mais 1 é maior que esse tempo. Né? Porque isso que me diz é a mesma coisa que dizer que o Sn mais 1 está à direita do S. Certo? Mas aí você lembra aquilo que nós falamos na última aula, que é a propriedade importante. A exponencial tem essa falta de memória, né? Que é isso que está aqui. Certo? Se você olha uma exponencial e você condiciona aquela é maior do que U, a probabilidade dela ser maior do que U mais V é a mesma coisa que se U fosse zero. D ser maior do que V. O tempo que falta, né? Que é o V, né, já passou. O tempo que falta tem a mesma distribuição que é do tempo inicial. O tempo que falta é T menos 1. Né? Se ele é maior que 1, então o tempo que está faltando é T menos 1. Você está olhando no dia 3, vai vencer no dia 5, você tem 2 dias ainda. É isso que está dizendo.
E T menos U tem a mesma distribuição que T, mas é condicional. Dado que T é maior que U, é claro, porque T menos U tem que ser positivo, tem a mesma distribuição que T. Mas esse é exatamente o caso do T1. T1, né, você está condicionando, né, que Tn mais 1 seja maior que Sn, e o tempo que está faltando, sobrando, ou faltando, sei lá, Tn mais 1 menos isso, então vai ser uma exponencial. Tá? Então, isso nos diz que essas variáveis T1, T2, etc., são I e D exponenciais, e elas são independentes de NU, U menor ou igual a S. Tudo que aconteceu antes. Porque a única possibilidade de ter alguma dependência seria através do Tn mais 1. Né? Porque essa variável é Tn mais 1 condicionado a alguma coisa. Mas a gente viu, porque aqui você está condicionando uma coisa que envolve todo esse passado. O Sn, né, envolve todos os T's anteriores. Mas acontece que, devido à falta de memória, toda essa informação é irrelevante. O tempo que está faltando aqui continua sendo uma exponencial, não importa o que já aconteceu aqui antes. Como é que você chegou nessa altura, né? Você podia ter chegado de várias maneiras, os degraus aqui, não interessa nada. E não interessa também esse tempo que já passou. Então, o que você vai olhar daqui para frente é um novo processo de Poisson, né? Tem a mesma característica, totalmente independente daquilo que já aconteceu. Então, isso mostra que esse processo definido assim, né, satisfaz aquelas nossas condições. É o processo de Poisson. Então, você tem uma construção extremamente direta, super simples, do processo de Poisson. Tá? Não envolve aqui, não está envolvendo nenhuma resolução de equação diferencial, nada. Tá? É uma construção probabilística. Aquela que a gente fez era uma construção um pouco analítica. Tá? Construiu as probabilidades. Aqui, em vez de construir as probabilidades, nós estamos construindo as variáveis aleatórias. Tá? Então, é isso que nós que nós sabemos agora. Então, a coisa extremamente importante aqui é que como isso decorre unicamente da falta da memória da exponencial. E é só a exponencial que vai ter essa propriedade, porque é a única que tem essa falta de memória, entre todos os tempos contínuos. Tá? Como a gente falou. Bom, se você quisesse, você poderia fazer esse cálculo de outra forma, né? Você poderia fazer o cálculo calculando explicitamente as probabilidades. Por exemplo, seu objetivo, eu queria mostrar que NS e NS mais T menos NS são independentes. Né? N definido assim agora. Né? É assim que a gente definiu o N. Tá? Então, se você quer mostrar isso, você tem que fazer a conta, né? NS igual a N e NS mais T menos NS igual a zero, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou aqui no... Né, o T está fixado. Então, isso aqui está dizendo que até o tempo S eu tenho N ocorrências, Sn menor ou igual a S. O Sn mais 1 é maior que S, porque o NS é igual a N. E, além do mais, eu estou dizendo que entre S e S mais T não acontece nada. Ou seja, o Sn mais 1 está à direita do S mais T. Ele não só é maior que S, mas ele é maior que S mais T. E você quer fazer essa conta. Bom, isso aqui é um evento que envolve as variáveis T1, T2 até o Tn mais 1. São as únicas variáveis que estão escritas aí. E você sabe a distribuição dessas variáveis, independentes, exponenciais. Você já sabe, por uma conta que a gente falou na última aula, que Sn é uma gama. Você conhece a distribuição explícita. Então, não dá para você fazer essa conta. Tá? Eu tenho que integrar a S. Eu já não vou voltar ao T1, Tn, porque eu já sei que Sn é uma gama e eu sei que Tn mais 1 é independente de Sn. Então, eu tenho duas variáveis aleatórias independentes. Uma é uma gama, com parâmetro n e lambda, e a outra é uma exponencial, e elas são independentes. Porque esse aqui
é formado do T1 mais até o Tn. E eu quero calcular a probabilidade desse evento. Aí você lembra algo que você estudou em cálculo das probabilidades 2. Eu tenho duas variáveis aleatórias, elas são independentes e tem uma densidade. E eu quero calcular a probabilidade desse evento. Então, eu tenho que integrar a densidade conjunta, que é o produto, nessa região. Né? Uma delas vai estar entre 0 e S, que é o Sn. Então, está aqui, a densidade do Sn é essa, Sn está entre 0 e S. E o que eu sei que o Tn mais 1 é maior do que S mais T menos Sn. Então, fica maior do que S mais T menos 1. Né? Aqui eu já nem estou calculando, botando a densidade, eu já estou colocando a integral, né? Eu teria que colocar a integral de S mais T menos U até infinito da densidade, mas da mesma forma que nós falamos na última aula, eu já estou colocando o valor. Então, eu não estou exatamente, se você for pensar na densidade, teria uma etapa intermediária entre essa conta, entre essa expressão e essa, que eu já fiz isso aqui, como na última aula a gente fez. Tá? Então, você vai lá e faz a conta, né? Essa é uma conta simples, porque é uma integral de 1 na n menos 1, fica 1 na n menos 1, você vê o lambda U tem menos aqui e tem mais aqui, então ele vai embora. Então, você ficou com uma conta, simplesmente você tem que integrar U na n menos 1, vezes uma constante. Aí você faz a conta e vê que dá isso aqui. E isso aqui você escreve de modo a perceber aquilo que você quer. Né? Fica esse termo aqui, que é a probabilidade de NS igual a N, e esse termo aqui, que é a probabilidade de NT igual a 0. Exatamente o que você queria. Né? Se você, da mesma forma, se você, em vez de fazer com 0, você tem que fazer para todo K. Para mostrar que são independentes, você tem que fazer essa conta colocando um K aqui qualquer. Né? Por isso que era mais conveniente fazer aquilo que fizemos. Mas, enfim, se você coloca 1 aqui, né, você vai fazer uma conta parecida. Só que agora, quando você diz que entre o tempo S e o tempo S mais T teve uma ocorrência, isso significa que você tem exatamente isso aí vai envolver as variáveis Sn, Tn mais 1 e Tn mais 2, né? Porque se você diz que tem uma, é porque a n mais 1 ésima está nesse intervalo, antes de S mais T. Mas a n mais 2 está depois. Senão não teria 1, teria mais, poderia ter mais. Então, o seu evento transformado em termos das variáveis de ocorrência passa a ser isso. Essa aqui é a primeira, que está entre S e S mais Tn mais 1, porque no tempo S você tem exatamente N. Depois você sabe que o tempo da n mais 1 ésima acontece antes de S mais T, porque ns mais T menos ns é 1. Mas o da segunda ocorre depois. Então, o seu evento fica assim. E aí, esse evento, que é a mesma coisa que isso aqui é igual a isso, pela definição, você tem que fazer o cálculo parecido, só que agora vai envolver n mais 2 variáveis, né? Vezes 3, de fato, porque essa aqui eu já juntei, né? E você vai obter exatamente a mesma coisa. Vai obter com 2, mas você pode fazer o cálculo, aqui eu fiz com 1, né? Então, você vai obter isso aqui, que a probabilidade disso aqui vai ficar essa conta que está aqui assim. Tá? Não vou fazer, porque a gente já provou de uma forma mais elegante, mas você, só para fazer o cálculo, é conveniente fazer, porque é instrutivo, tá? Então, você pode fazer esse mesmo cálculo que a gente fez aqui com K igual a 1, com qualquer K, mostrar que essas duas variáveis vão ficar exatamente essa aqui é a probabilidade, tá bom? Então, isso nos diz que a gente pode pensar no processo de Poisson de duas formas e que dá na mesma. Tá? Uma delas é essa aqui, que os tempos entre ocorrências sucessivas vão ser variáveis aleatórias I e D, exponenciais com distribuição lambda, exponenciais com parâmetro lambda. E a outra que fala no número de ocorrências em intervalos disjuntos. Tá? Então, eu tenho duas formas de pensar. Né? Ou eu penso, como eu estou olhando uma coisa que
Ops, esse meus eu sempre escrevo muito mal, então é melhor eu fazer alguma coisa aqui, né? Então, tem duas formas de pensar. Uma é pensar, né, que se você olha os tempos entre ocorrências, né, os tempos entre ocorrências são esses. Tá? Começou no zero, porque foi colocada a condição que eu começo no zero. Começo a olhar a partir daí. Tá bom? Então, esses são variáveis aleatórias I e D, exponenciais, ou você pensa da seguinte maneira, né? Deixa eu colocar outra cor só para ficar. Outra maneira que você pode pensar é isso aqui. Você olha, esses tempos que estão marcados aqui, eles são variáveis aleatórias. A outra é pensar assim, eu pego intervalos de tempo que eu quiser, determinísticos, quaisquer, vejo quantas eu tenho em cada intervalo. Posso pegar os intervalos continuamente. Esse primeiro intervalo, segundo, terceiro, esse aqui no meio, quarto, quinto, sexto, etc. Um número, quantos intervalos eu quiser. Eles são determinísticos agora. O que passa a ser aleatório é quantas ocorrências eu tenho em cada um desses intervalos. Então, quando o processo de Poisson é quando o número de ocorrências em cada um desses intervalos é uma variável aleatória de Poisson, elas são independentes se os intervalos forem disjuntos, e o parâmetro da Poisson é simplesmente uma taxa lambda que você fixou pelo tamanho do intervalo. Tá? Intervalo pequeno vai ter um parâmetro menor, intervalo grande vai ter um parâmetro maior. Certo? Então, você tem essas duas formas de olhar o processo, e elas são totalmente, elas são equivalentes. É o mesmo resultado que você obtém com uma com outra. Tá bom? Então, é isso aqui. O tempo entre sucessivas ocorrências são variáveis I e D. Ou o número de ocorrências em intervalos de tempo, né? São disjuntos, são variáveis aleatórias, independentes, de Poisson com parâmetro lambda vezes o comprimento do intervalo. Eu estou repetindo a exaustão, né? Já repeti umas 3 vezes, porque isso é um fato extremamente importante. Tá? São duas formas que aparentemente poderiam dar coisas diferentes, mas elas dão ao mesmo objeto. Tá? Qual delas você vai usar vai ser dependente daquilo que for mais conveniente. Né? Aqui a gente viu que era mais simples, às vezes é mais simples olhar o número de ocorrências, às vezes é mais simples olhar os tempos entre ocorrências. Mas ambos dão a mesma informação, é claro, né? Se você sabe quanto tempo demora entre uma ocorrência e outra, você sabe quantas ocorrências você tem em qualquer intervalo. Você reconstrói a função, aquela função degrau. Tá? Então, a gente vai ver agora um exemplo, só para ver que às vezes é mais conveniente uma coisa ou outra. Vamos pensar num exemplo para mostrar essa conveniência de usar uma coisa ou usar outra. Então, meu exemplo aqui é o seguinte, vamos supor, eu acho que não está dando para ver, que eu fiz as preto e vermelho, mas elas ficaram quase iguais. Né? Isso aqui eu me enrolo às vezes. Enfim, não tem nenhuma surpresa aqui. Então, vamos supor que eu tenha dois processos de Poisson superpostos aqui, certo? Eu tenho um N1, que tem um parâmetro lambda1, para o qual eu coloquei essas marquinhas aqui, que dificilmente está dando para ver, né? Algumas são vermelhas, outras são pretas. A minha caneta vermelha ficou meio fraca. Essa aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, sei lá, isso é só um desenho qualquer, né? Não foi uma simulação, obviamente.
Então, eu tenho um processo de Poisson que está desenhado aí, por um pedaço dele, né? Que é esse vermelho aí. Tem uma taxa lambda 1. Agora, eu tenho um outro, totalmente independente desse, não tem nada a ver do ponto de vista de estocástico, não tem nenhuma relação de dependência, que é esse aqui marcado de preto, tá bom? Ele não tem nada a ver. Então, o número de ocorrência de um entre as ocorrências do outro não tem nada a ver, são variáveis independentes. Esse preto aqui, tá? Eu posso ter um longo intervalo que só tem preto, tudo é possível, tá bom? Então, eu tenho os pontos pretos e os pontos vermelhos, tá? Eles representam tempos das ocorrências de dois processos de Poisson independentes. Aí você joga tudo aí na sua reta temporal, esquece a cor. Você sobrepõe os dois. Ou seja, você ignora se o ponto é vermelho ou se o ponto é preto. Tá? Superpor é isso. Eu estou colocando os dois e estou olhando as ocorrências de um ou de outro. Né? Você poderia imaginar que você está examinando duas fontes, né? duas substâncias que estão emitindo partículas e você está olhando um contador que recebe das duas. Você está vendo o resultado, só quantas chegam, independente de onde vem. Tá bom? E você quer saber que processo é esse que ignorando as cores. Tá? Essa é a primeira pergunta que a gente quer responder. Tá? Então, eu preciso saber, se eu olho esse processo aqui, ignoro a cor, eu quero mostrar que os tempos entre ocorrências, né, que distribuição eles vão ter. Você, obviamente, você imagina, se eu estou colocando aqui como exemplo, é porque eu espero que esse processo assim definido seja um processo de Poisson também. Né? Então, eu preciso determinar qual a taxa desse processo. Aqui eu tinha um com taxa lambda 1, tinha um com lambda 2. Bom, uma das possibilidades seria, vamos olhar o tempo da primeira ocorrência. Aqui no meu desenho ficou essa vermelhinha aqui. É o mínimo das primeiras ocorrências de um e de outro. O tempo da primeira ocorrência do N1 era uma exponencial com parâmetro lambda 1. Da outra é uma exponencial com parâmetro lambda 2. E elas são independentes, porque foi dito que esses processos são independentes. Então, tudo que tem a ver com o processo N1 é independente de tudo aquilo que tem a ver com o processo N2. Então, quando você pega o mínimo de duas exponenciais independentes, a gente sabe que vai dar uma exponencial, né, que é esse tal, com parâmetros sendo a soma, né? Isso foi um exercício da aula anterior. Se você pegar o mínimo de duas exponenciais, com parâmetro lambda 1 e lambda 2, é uma exponencial com parâmetro lambda. Então, você diz, opa, então eu já estou mais ou menos meio caminho andado para saber que eu tenho processo de Poisson, porque esse tempo aqui, que poderíamos chamar de T1, que é o mínimo, é uma exponencial de parâmetro lambda. Agora, o que você teria que fazer? Você tem que ver que o tempo entre a primeira e a segunda ocorrência também é exponencial lambda, independente dessa. Qual é o tempo entre a primeira e a segunda ocorrência? Obviamente, o desenho pode te sugerir que é esse tempo aqui, entre o vermelho e o preto, no sentido entre o mínimo das duas e a outra. Não é, né? Porque é só um desenho. Aqui, a preta, essa aqui, aconteceu antes de qualquer outra vermelha. Mas poderia ter 50 vermelhas antes da primeira preta. E, de todo jeito, essa primeira relação estava acontecendo. Então, o que eu preciso ver é comparar esse pedacinho que ficou sobrando aqui entre o mínimo e a outra, o máximo e o mínimo, né? Porque eu tinha duas variáveis, tal 1 e tal 2. O mínimo eu chamei de tal, o máximo, sei lá, pode ser tal barra. Tal barra. Tal 1, máximo, tal 2. Ah, isso aqui quer dizer máximo, é mais rápido. E o tal é o mínimo. Tal 1, mínimo, tal 2. Estou usando essa anotação para ser mais rápido de escrever.
certo? Então, eu tenho que saber, agora, eu preciso comparar o tal barra menos o tal. Essa é uma das variáveis, né? Porque eu sei que a primeira preta, vamos supor que o mínimo aqui seja tal 1, e tal 1 seja vermelha, como é o nosso exemplo. Então, tal barra é o tal 2 menos tal 1, né? É a primeira preta que vai acontecer. Eu preciso comparar esse tempo com o mínimo da primeira vermelha depois dessa, né? Porque poderia ter 50 vermelhas. Mas, olha, o que entra no jogo? Que o tempo que falta para a preta acontecer continua sendo a exponencial com a taxa que ela tinha, não com a taxa lambda, soma. Né? Porque é uma exponencial condicionada a ser maior que alguma coisa, então o tempo que está sobrando continua sendo exponencial lambda 2. E aí eu vou fazer o mínimo entre esse e a primeira da vermelha, que tem taxa lambda 1. Então, de novo, vai dar exponencial com taxa lambda, independente disso. Ou seja, o que está no jogo é a falta de memória da exponencial. Né? Esse aqui é o tempo esse tempo que tem aqui, ele é exponencial, não com taxa... Ele é a mesma exponencial que tinha antes. Se ela tinha lambda 2, a preta, ela vai continuar tendo lambda 2. Certo? Então, isso é o que vai fazer com que esses tempos sucessivos vão ficar exponenciais. Mas você vê que é meio chato de ficar escrevendo isso aqui, porque eu não sei quantas vermelhas eu vou ter antes da primeira preta. Poderia não ter só uma, poderia ter qualquer número. Então, é muito mais conveniente, para essa questão, a gente olhar o número de ocorrências. Né? Por quê? Eu já sei que, se eu olhar as coisas de cada cor, o número de ocorrências e intervalos disjuntos são variáveis aleatórias de Poisson, com parâmetro o lambda daquele processo pelo comprimento do intervalo. Tá? Isso vale. Mas nós vimos na última aula que se você pegar duas variáveis aleatórias de Poisson independentes e somar, a soma tem uma distribuição de Poisson, com parâmetros sendo a soma dos parâmetros. Então, daí é imediato que se você fizer, né, se você, vamos ver se eu tenho aqui, para não, isso aí está muito... se você fizer, né, eu tenho aqui no meu... Né, aqui, né? Então, eu estou olhando intervalos disjuntos, né? E aqui, vamos dizer, eu tenho um certo número daqueles que eram as vermelhas. Eu estou marcando assim, com branquinho assim, certo? Aqui, sei lá, onde é que elas estão? Não importa. Aqui eu tenho uma variável, um número dessas ocorrências, são variáveis aleatórias de Poisson independentes. Se eu vou olhar as outras, né, que eram as pretas, lá no outro desenho, vamos dizer que eu vou marcar, sei lá, vou marcar com X as outras, para não mudar a cor. Né? X aqui, né? X. X, podia ter muitas aqui. Certo? Essa era do outro parâmetro. Também é uma variável aleatória de Poisson. Essas que aqui são independentes dessa, são independentes dessa. Então, quando eu somar aqui, em cada intervalo eu somar, vai dar Poisson, porque a soma de duas Poissons com parâmetros independentes. Uma tem parâmetro lambda 1 vezes o comprimento do I, a outra tem parâmetro lambda 2 vezes o comprimento do I. Aqui, vamos dizer que I seja esse intervalo aqui. Então, quando eu somo as duas, a gente, pelo exercício da última aula, vai ter parâmetro lambda, vai ser uma Poisson, com parâmetro lambda 1 mais lambda 2, pelo I. Agora, quando eu olhar dois intervalos disjuntos, por exemplo, eu tinha número de pontos bolinha aqui, número de pontos bolinha aqui. Número de cruzes aqui, número de cruzes aqui. Essas quatro variáveis
são independentes, por hipótese, né? As bolinhas são independentes das cruzes, porque o processo das bolinhas é independente do processo das cruzes. Lembrando que aqui bolinhas e cruzes corresponde ao que eu estava lá no outro desenho, colocando vermelho e preto. E são independentes, né? E, além do mais, os intervalos disjuntos, as coisas são independentes, porque cada um deles é processo de Poisson. Então, você tem 4 variáveis totalmente independentes. Então, se eu somar 2 delas aqui e 2 delas aqui, né, que são os incrementos bolinha e cruz aqui, bolinha e cruz aqui, eu vou ter 2 variáveis independentes de Poisson com parâmetro isso aqui com I e a outra, isso aqui com outro intervalo aqui, J. E isso vale não só para 2, mas para qualquer número de incrementos, né? Então, e vale não só quando eu sobreponho 2 Poissons, mas quando eu sobreponho qualquer número de Poissons, né? Porque uma vez que a gente mostrou que a soma de 2 independentes é Poisson, por indução, você facilmente vê que a soma de qualquer número delas é, porque você soma, se tiver que somar 3, você soma as 2 primeiras e depois soma a terceira, né? Então, com isso, a gente tem esse teorema aqui, que é extremamente importante e super simples de demonstrar se a gente olha o número de ocorrências, tá? Poderíamos demonstrar usando os tempos entre ocorrências, mas é muito mais simples e não tem que escrever nada, quase, né? Usando que o número de ocorrências em intervalos disjuntos são Poisson com o devido parâmetro. Então, se eu tiver K processos de Poisson, K qualquer coisa, maior ou igual a 2, independentes, e eles têm taxa lambda 1, lambda 2, lambda K, e eu sobreponho, ou seja, eu jogo todos no mesmo desenho. Então, eu vou ter um processo de Poisson, cuja taxa agora vai ser a soma das taxas. Tá? Então, você prova isso por indução em K, para K igual a 2 foi o raciocínio que eu dei. Uma vez que você provou para 2, você vai fazendo por indução. A indução é imediata. Tudo bem, gente? Isso é um fato extremamente importante, portanto, eu quero que fique bem claro. Se por acaso não tiver ficado claro, por favor, interrompam. Interrompam, que a gente rediscute, apaga, faz tudo de novo. É um fato importante. Ficou claro? Alguma... Ficou assim, professor. É que tem um delay para, tipo, desmutar o microfone. Tá bom, não. Não, porque esse fato... Obrigada, tá. Porque esse fato é importante. Esse teorema é super usado. Então, dá para você demonstrar claramente, óbvio, né? Usando os mínimos lá, aquilo aqui, mas é bem mais chato. Aqui, a demonstração fica muito simples, tá? Tá bom? A gente vai fazer várias coisas que vão utilizar esse fato. Bom, deixa eu fazer uma outra propriedade do Poisson que é extremamente importante também, e que acho que dá para eu fazer agora, numa boa, não sei, eu fui bem mais rápido até do que planejava, por isso que eu fico bem preocupada, porque, enfim, tenho feito muito corrido. Agora eu vou olhar o seguinte, vamos supor que eu tenho um processo de... Agora eu quero olhar a seguinte pergunta, deixa eu ir aqui para o lado. Quero olhar a seguinte coisa agora. Vamos supor que eu tenho aqui um certo intervalo de tempo qualquer, T, tá? Eu tenho meu processo de Poisson, vou botar S, só para não confundir, porque o T está fixo, vamos dizer. E eu tenho esse processo de Poisson, que faz qualquer coisa, né? Ele começa aqui do zero, aí ele vai subindo, etc. Sei lá, né?
não sei quantas ocorrências eu tenho, mas vamos dizer que eu tenho aqui um certo número de ocorrências. Significa que o meu T está no meio de um patamar aqui. Esse patamar, essa altura aqui, é o número de ocorrências que eu tenho no tempo 0 a T. Então, aqui está, quando eu tiver a n-ésima ocorrência, o da n mais 1 ele vai pular aqui do outro, aqui assim, né? Então, já saiu torto aqui, mas enfim, acho que você entendeu. Tá bom? Então, eu tenho aqui esses instantes de ocorrência, que foi os momentos em que pulou. Que assim, vamos supor que tenha pulado N vezes, e eu quero saber alguma coisa, aonde que elas estão. Eu sei o número e quero saber a localização delas. Certo? Dado que eu tenho N, onde é que elas estão? Tá? Essa é a pergunta que a gente quer tratar. Então, vamos começar pelo caso mais simples. Vamos supor que eu só tenho uma. Só tenho uma, né? Então, significa que eu estou na situação aqui que o meu degrau, esse aqui não tem nada, essas coisas aqui não tem, né? Ele vai aqui, assim, ele vai pular depois do T, certo? Aqui é 1, altura. Então, todas essas cruzinhas aqui não existem, certo? Não vou apagar porque só dá trabalho. Tá, entendeu? Vamos supor que não existem essas coisas, só tem uma. Então, eu quero saber onde é que ela está. Aqui nesse meu desenho, ela estava aqui no começo, mas ela poderia estar mais para lá, etc. Essa é a pergunta. Aonde que ela está? Ela é aleatória. Quero saber qual a distribuição. Tá bom? Então, essa é a primeira pergunta que a gente quer resolver. Para uma, mas depois vamos querer resolver para qualquer número, né? Tá bom? Então, a primeira pergunta é essa. Eu tenho uma ocorrência no tempo, até o tempo t, e quero saber aonde que ela está. Lembrando que a gente estava chamando de S1 o tempo da primeira ocorrência. S1 é a mesma coisa que T1. Né? Eu quero saber aonde que ela está. Então, vamos fazer a conta. Né? É simples a conta, né? Porque se eu estou dizendo que S1 é menor ou igual a... aqui é branco, não vai dar. Se eu estou dizendo que S1 está aqui assim, né? Eu quero calcular uma distribuição. Então, eu vou fixar um S qualquer e vou dizer qual a probabilidade que S1 esteja aqui, menor ou igual a S. Eu tenho que fazer essa conta para todo S, né? Porque o S1, condicionado a NT igual a 1, vai ser uma variável aleatória entre 0 e T. Porque se eu sei que no tempo T eu tenho uma, é porque aconteceu o S1 aqui dentro, né? Então, ela vai estar aqui dentro. Eu quero saber qual a probabilidade dela estar aqui. Bom, ela vai estar aqui se nesse momento eu já tiver uma, e aqui eu também tenho uma, porque eu estou fazendo a interseção. Então, eu tenho uma aqui e 0 aqui. Então, é fácil fazer a conta, né? Certo? Isso aqui é a probabilidade de S1 menor ou igual a S, dado NT igual a 1, é NS é 1, dado NT igual a 1. Certo? Porque se S1 é menor ou igual a S, e o NT... aqui talvez eu deveria dizer um pouquinho mais... Bom, mas é a mesma coisa, não está errado, só que eu poderia ter sido um pouquinho mais preciso. É melhor escrever assim, isso que está aqui logo, né? Porque NS é 1, NT é 1, dividido pela probabilidade de NT igual a 1, certo? Então, você pode esquecer esse aqui, se ele causa alguma confusão. Vamos olhar esse para esse. Então, se eu digo que S1 é menor ou igual a S, significa que NS é 1, né? E como eu estou calculando a probabilidade condicional, eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu tenho que calcular isso aqui. S1 menor ou igual a S e NT igual a 1. Probabilidade disso
dividido pela probabilidade de NT igual a 1. Eu deveria talvez ter escrito assim, né? Porque isso aqui eu estou só fazendo a definição de probabilidade condicional. Então, se S1 é menor ou igual a S, é o mesmo que NS é maior ou igual a 1. Não igual, mas maior ou igual. Mas como NT é 1, então não pode ser maior, né? Então, NT menos NS é 0 e acabou, né? O único jeito de ter, essas coisas são equivalentes. Então, você ficou com algo que você pode calcular, né? Porque ficou esse intervalo e esse intervalo, eles são disjuntos. Aqui você tem 1, aqui você tem 0. Então, essa probabilidade fica de igual a 1 no intervalo de comprimento S, igual a 0 nesse pedaço, e dividido pela probabilidade de ser igual a 1. Aí você vai lá e usa a sua definição, né? Isso aqui é lambda, esse aqui é lambda S, N menos lambda S, porque é igual a 1. Esse aqui é a mesma coisa que a probabilidade de N, T menos S igual a 0, porque é estacionário. Então, é a exponencial, né? Igual a 0 é exponencial. É que o tempo da primeira ocorrência é maior. E aqui embaixo, você divide por isso aqui. Aí a conta é banal, né? Porque vai simplificar tudo, só vai ficar sobrando o S dividido por T. Conclusão, o tempo dessa, dado que você tem só uma, isso vale para todo S entre 0 e T, para lá de, quando T é S igual a T, isso aqui já dá 1, né? Ou seja, a distribuição condicional é simplesmente aquilo que você conhece como a distribuição uniforme entre 0 e T. Então, dado que tem só uma, ela tem uma distribuição uniforme. É o que foi dito aqui. A distribuição de S1, condicionada em NT igual a 1, é uniforme em 0T. Tá claro, gente? Alguma pergunta? Podem interromper e perguntar, porque esse é um fato importante. Tá claro? Sim, sim, tá de boa. Tá, obrigado. Então tá. Então a gente sabe que se tiver uma ocorrência, ela vai ter a distribuição uniforme. Bom, da mesma maneira, você pode perguntar, vamos dizer que você agora, em vez de uma ocorrência, você tem duas, né? Então você está aqui o seu intervalo, 0T, você tem duas, ou seja, o S1 está aqui, o S2 está em algum lugar, o S3 está para lá. Se eu tenho duas, é porque elas estão assim. E você quer saber qual a distribuição, essas variáveis, elas eram somas exponenciais, mas agora não, porque está condicionando aqui em alguma coisa, então ela não pode ter um valor qualquer, né? Elas têm que estar aqui, restritas, entre 0 e t. Você tem, nessa situação, você quer saber aonde que elas estão, certo? A distribuição condicional, dado que tem duas. Tá? Então, a gente vai ter que fazer uma continha, né? Aqui, se eu tenho uma, ela é uma uniforme, né? Aí, eu quero repetir a mesma coisa, e eu digo, talvez eu poderia ter feito um pouquinho mais detalhado, mas eu digo o seguinte, vamos lembrar algo que provavelmente vocês já conhecem. Vamos supor, agora esquece um pouquinho o nosso processo, mas é claro que eu estou fazendo algo meio tendencioso. Vamos supor que você tenha N variáveis, I e D, são uniformes. Tá? Poderia ser N, poderia ser 2. Então, eu tenho duas variáveis independentes uniformes. Significa que eu tenho uma uniforme aqui no quadrado. 0, 1. Ah, não era 1, era 0t, desculpa. T, 0t. Então, eu tenho duas uniformes independentes no quadrado. O 1 e o 2. Certo? 1 e o 2 são uniformes. Então, a probabilidade delas serem iguais é 0, né? Todo mundo sabe isso. A probabilidade de 1 igual ao 2 é 0, né? Porque elas serem iguais significa que tem que estar aqui na diagonal.
mas a diagonal tem área zero, porque é uniforme, o par, a distribuição conjunta do par é calculada simplesmente pela área dividido pela área total, que é t ao quadrado. Né? Então, a probabilidade delas coincidirem é zero. Então, elas vão estar no triângulo de cima ou no triângulo de baixo. Tem a mesma distribuição. Não? A probabilidade de estar em cima ou embaixo dá na mesma, né? Então, se você pegar uma região, um pedaço qualquer, né? A probabilidade do par está nessa região aqui, qualquer, né? Do par está aqui, é simplesmente a área dessa região, daqui no caso eu queria desenhar um retângulo, mas saiu meio torto, dividido por t ao quadrado. É assim que é uniforme, né? Uniforme é isso, tá bom? Então, agora, se eu penso, agora, em vez de pensar nas variáveis o 1 e o 2, eu penso nelas de forma ordenada, ou seja, aquilo que você chama estatísticas de ordem, que eu estou chamando de V1, V2, V1 menor que V2, ou seja, V1 é o mínimo, V2 é o máximo. Então, automaticamente, o par V1, V2, né, vai ficar no triângulo, né? Porque a primeira coordenada vai ser menor que a segunda. Nada, vai ficar no triângulo aqui de cima, né? Vai ficar aqui. O V1, V2, por definição, ele está aqui. Né? Se eu ordeno esses dois. Mas vocês certamente já fizeram esse exercício várias vezes. A distribuição do V1, V2 é simplesmente uniforme nesse triângulo. Né? Se vocês não fizeram ainda, você pode fazer como exercício antes da próxima aula. Certo? Distribuição de V1, V2. V1 é o mínimo, V2 é o máximo. Vai ser uniforme aqui, né? Porque tem uma simetria, não tem preferência entre o 1 e o 2. Então, tanto faz aqui ou aqui, dá na mesma, né? Só trocar os nomes, tá? Então, exercício, mostrar que calcular a distribuição das estatísticas de ordem, quando em vez de duas eu tenho n quaisquer. Tá bom? Isso é um exercício que, com certeza, vocês já fizeram em cálculo das probabilidades 2, imagino, né? Então, só que se você tem n, né, em vez de ser um triângulo, vai ser a região com as n coisas ordenadas, as n coordenadas ordenadas, né? Você vai ter, vamos chamar de delta n, tem um t aqui, só porque tem esse t na minha anotação, né? Delta n é isso aqui, V1, V2, Vn, com 0 é menor do que V1, menor que V2, menor que Vn, menor que T, certo? Uma pirâmide, sei lá como é que chama, esqueci. Pirâmide, né? 3 é pelo menos a piramidal. Bom, enfim, essa região aqui, certo? Delta, V1 é menor que V2, menor que V3. Aqui ficou muito ruim de ver, né? Em vermelho. Deixa eu trocar aqui. Ops. Bom, então eu tenho, se eu tiver N, eu tenho N variáveis aleatórias I e D uniforme. Então, quando eu penso nelas de qualquer ordem, elas vão estar aqui nesse 0t elevado a n. Eu tenho n coordenadas, todas elas em 0t. A probabilidade de qualquer coisa é simplesmente esse volume aqui, né, o produto né, de estar numa região do tipo A1, B1, cartesiana, etc., cartesiana, AN, BN, vai ser simplesmente o produto de AI menos BI, de BI menos AI, dividido por T elevado a N, que é o volume total. Uniforme, todo mundo conhece a uniforme. Só que agora eu não estou olhando assim, porque eu não sei qualquer ordem que vai acontecer.
Mas se você pega essa variável 1n e faz qualquer permutação, troca a ordem dos coordenados, não muda a distribuição, porque isso aqui dá sempre na mesma, né? Então, se você olhar de menor a maior, assim, ordenados dessa forma, né, você está fazendo uma permutação que é aleatória. Você está colocando as variáveis em ordem. O menor, etc., o segundo menor, etc., chamada estatística de ordem. Você vai ter simplesmente a uniforme nessa região. Tá? Então, a probabilidade de estar em alguma região, aqui dentro, vai ser simplesmente o volume dessa aqui, dividido pelo volume total. Então, dá para calcular a densidade, você com certeza já fez isso. Eu não quero fazer, porque eu acho que vocês já fizeram. Então, eu gostaria muito, encarecidamente, que vocês repensassem nisso antes da próxima aula, tá? Porque aí, quando a gente vai fazer na próxima aula, para o processo de Poisson, você já viu, certo? Você já viu. Você lembrou, você já viu isso várias vezes, com certeza, mas você lembrou. E o que é interessante é que se eu condiciono o processo de Poisson a ter N ocorrências, e olho esse vetor, que são as N ocorrências, S1, S2, Sn, né? Ele tem a mesma, eles estão ordenados naturalmente, né? Por definição, S1 é menor que S2, que é menor que Sn. Então, o que nós vamos provar é que eles têm a mesma distribuição que as estatísticas de ordem do 1N. É o mínimo de NUs e VN é o máximo. E aqui no meio, o segundo, o terceiro, etc. Ou seja, é como se eu dissesse que se eu esqueço os nomes que eles têm, que é o label, eu esqueço quem é o primeiro e o segundo. Eu penso simplesmente nas marcas, certo? Porque a gente, quando faz o desenho, automaticamente eles estão ordenados. Porque eu vou desenhar numa linha, então automaticamente estão ordenados. Mas eu poderia imaginar que eu não estou pensando em ordens, né? Aqui não tem jeito, porque elas estão ordenadas. Mas se eu penso em um N, elas não estão necessariamente ordenadas. Mas quando eu ordeno, a distribuição delas ordenadas é a mesma que desse aqui. Então, isso é um fato extremamente importante. Tá? Então, a gente viu para N igual a 1. Antes de fazer a conta aqui para um N qualquer, eu gostaria que vocês revissem esse exercício aqui, esse fato aqui, que vocês com certeza sabem, para que não ficasse tudo muito caindo de paraquedas, tá? Então, o que a gente vai mostrar é que a distribuição das ocorrências, dos instantes de ocorrências, dado que eu tenho N, vai ser uniforme, o que nós vamos mostrar é que ela vai ser uniforme nessa região, que coincide com a distribuição da estatística de ordem das independentes uniforme. Então, isso eu vou provar na próxima aula. Tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem, antes da prova, antes que eu fizesse isso, fizesse o exercício. Tá? Então, esse teorema é extremamente importante. Por que ele é importante? Agora eu vou fazer uma pequena digressão, só para que a gente entenda a importância disso aqui, né? Porque isso aqui está dizendo que se eu pensasse nos S como um conjunto de pontos, né, eles têm a mesma distribuição, um conjunto. Um conjunto significa que a ordem não tá dada. Né? Porque quando eu escrevo S1 e S2, assim, automaticamente eles estão ordenados. Como um conjunto de pontos, ele tem a mesma distribuição que N pontos uniforme, escolhidos de forma independente, uniforme, tá? No intervalo 0t. Tá? Por que isso é importante? Pelo seguinte, ele nos dá uma outra maneira de olhar o processo de... uma maneira de olhar o processo de Poisson que permite a gente pensar em muitas generalizações. Né? Então,
Deixa eu fazer uma linha temporal aqui, porque se eu vou fazer isso aí tudo torto, então melhor eu pegar um desenho aqui e botar aqui. Então, eu tenho meu tempo aqui, minha linha de tempo. O que a gente sabe é que se eu olhar intervalos disjuntos aqui dentro, quaisquer que eles sejam, né? Um intervalo. Esses intervalos são determinísticos. E 1, 2, 3, etc. Aqui assim, não precisa ser contíguos. 4. Então, o número de ocorrências em cada um deles são variáveis aleatórias de Poisson. Então, eu posso ter aqui N1, N2, N3, N4. Essas variáveis, esses números, são realizações de uma variável de Poisson. Os parâmetros dependem do comprimento do intervalo. É claro, um intervalo comprido vai ter mais marcas. Probabilidade grande, né? Então, essas variáveis aleatórias. Agora, o que a gente está dizendo é que se eu tenho, quantas eu tenho aqui, elas, onde que elas estão, é como uniformes. Então, eu poderia imaginar assim, eu construo uma variável de Poisson que me diz quantas eu tenho aqui. E depois jogo, vai me dar 50, então eu tenho que simular 50 variáveis uniformes. Bom, 50 é muito chato, vamos dizer que me deu 3. Aí eu tenho que botar 3 variáveis, 3 uniformes no intervalo. O intervalo está fixado. Esse aqui me deu 2, eu tenho que botar 2 uniformes independentes. Deu 3, deu, sei lá, 5, eu tenho que botar 5 uniformes independentes. Então, você pode pensar que se você olha, em vez de olhar todo o processo, você só olha pedaços que estão fixos, digamos, de tamanho, o que você quiser, né? Você pode pegar esses pedaços aqui, pode ser 50, tempo 120, não importa. Você escolhe. E você diz, bom, eu jogo variáveis aleatórias de Poisson independentes. Vão me dizer quantas marcas eu vou ter em cada um desses. Depois eu vejo onde que eu vou colocar as marcas, fazendo essas uniformes. É isso que esse teorema diz. E aí, com isso, eu vou ter um processo de Poisson. Por que que isso é muito importante? Pela generalidade que isso coloca, né? Porque a gente está pensando no processo de Poisson como uma coisa que está contando ao longo do tempo. Mas ele não é só para isso que ele é interessante. Você poderia pensar no processo de Poisson que isso aqui não representasse necessariamente tempo. Poderia ser, sei lá, você pega uma região qualquer aqui, né? Bota aqui uma região qualquer. Pronto, uma região. Está muito grande aqui, deixa eu diminuir minha região aqui, ficou, sei lá. Tá bom. Ficou, não sei o que eu fiz, que foi... Deixa eu voltar aqui. Assim, não tão grande. Eu não quero nada muito grandão, senão vou ter que usar tudo quanto. Tá bom? Vamos dizer que você tem essa região aqui. E pode imaginar que uma coisa... Onde você está estudando... isso não é tempo agora, é espaço. Pode ser dimensão 2, por exemplo. Não, você tem um mapa do município do Rio de Janeiro, aqui, desenhado nesse retângulo aqui, tá bom? Você está olhando ocorrências de alguma coisa. Ops, eu não sei o que aconteceu com o meu. Enfim, vamos desenhar aqui de novo. Pronto. Espero que agora fique. Então, você está olhando ocorrências de alguma coisa, certo? Tem algum fenômeno que você está contando. Então, você vai ter uma distribuição de pontos no espaço, não no tempo. Certo? Distribuição de pontos no espaço. Então, o processo de Poisson só falava, olhava tempos entre ocorrências. Então, falava uma coisa que era ao longo do tempo, que era totalmente ordenada. Mas
quando você pensa nessa outra caracterização que a gente falou agora, que se você olhar intervalos disjuntos, né, o número e você sabe quantas ocorrências tem ali, elas estão distribuídas de modo uniforme, no processo de Poisson, você pode pensar o que corresponde a um processo de Poisson no espaço, né? Então, o que corresponde é o seguinte, se você pegar qualquer região, poderia ser retângulo, mas não precisava ser. Se você olha qualquer região assim, do jeito que você quiser, com a cara que você quiser, tá? Você vai ter o número de ocorrências em qualquer um desses volumes aí, áreas, quer dizer, qualquer uma dessas regiões, vão ser variáveis aleatórias de Poisson, cujo parâmetro vai ser, sei lá, um lambda, que é a taxa, pela área, se você está imaginando que é uniforme, né? Pela área da região, certo? E, então, você pode saber quantas, você pode simular quantas você tem aqui, 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 fazendo Poisson. E, dado que você tenha 50 aqui, elas vão estar distribuídas de modo uniforme. 50 aqui, vão estar, 3 vão estar de modo uniforme, 1, 3, sei lá, o que for. Então, você tem uma forma óbvia de pensar no processo de Poisson de modo muito mais geral. Ele é eu posso pensar que eu tenho uma distribuição de pontos no espaço. Isso aqui que a gente está falando é o Poisson homogêneo, imaginando que essa taxa é a mesma em todo lugar. Mas a gente vai, obviamente, pensar em variações disso, né? Então, se ele é homogêneo, significa que o número de ocorrências numa região só depende do volume da região. Então, se a região menor, vai ter parâmetro, vai dar menor. E, dado quantas eu tenho, vai ser uniforme. Né? Então, isso é extremamente poderoso, porque se aqui a gente está pensando no plano e você está pensando em pontinhos, você pode pensar de modo muito mais geral. Esse espaço que aqui é o plano, ele pode ser um espaço de funções, e esses pontos vão ser laços de um certo tipo. Então, o processo de Poisson é um objeto que vai desde essa situação mais simples que a gente falou, até situações bem complicadas na construção de modelos estocásticos bem mais sofisticados. Tá? Então, é claro que aqui a gente está falando da coisa homogênea, né? Porque por enquanto, a gente enfatizou muito o processo homogêneo, mas vamos comentar sobre situações em que ele não é homogêneo. Porque ele não é homogêneo significa que o lambda não é o mesmo ao longo do tempo. E aqui poderia ser diferente, quer dizer que tem uma medida que põe mais peso, acontece mais nessa região, né? Você está observando, sei lá, os dados, número de infectados da Covid. Obviamente, não é uniforme, né? Não é a mesma coisa em qualquer lugar do município ou qualquer lugar do estado. Então, você vai ter intensidades diferentes. É claro que eu estou falando Poisson, não necessariamente Poisson, né? Mas só para exemplificar, é natural que os modelos para as aplicações não necessariamente sejam homogêneos, mas nada disso impede que você pense em generalizações ligadas ao processo de Poisson. E a grande vantagem é essa, que ele é extremamente robusto, né? Então, você pode fazer coisas muito mais amplas usando essa mesma ideia, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que está muito feio, né? Parece desenho de criança de 2 anos, tá? Então, se baseia nisso aqui, tá? Que nós vamos olhar na próxima aula. A outra coisa que eu ainda queria comentar rapidamente tem a ver com a seguinte coisa. Nós vimos aqui, agora eu vou olhar aqui vamos olhar aqui, tá? A gente estava vendo aqui o seguinte, pega 2 processos de Poisson independentes e sobrepõe, né? E sobrepõe, tá? Então, a gente viu que dá um processo de Poisson. Agora, vamos fazer uma brincadeira diferente. Agora, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pensar que eu estou
deixa eu fazer alguma coisa aqui, porque eu não quero ter que ficar desenhando, né? Porque vocês já sabem que eu não consigo muito desenhar. Especialmente com no quadro negro, tudo bem, mas aí é melhorzinho. Mas aqui, não muito bem, mas melhorzinho. Então, vamos pensar que eu não tenho nada de preto e vermelho, só tudo preto. Tá meu processo de Poisson aqui bem cheio, um monte de ocorrências, tá? Esquece que tem um pouquinho vermelho aqui que sobrou, eu fiquei com preguiça. Tá bom, tem aí, não importa muito. Tem essas marcas que você está imaginando ao longo do tempo, elas não são assim tão mal desenhadas, mas estão aí. E agora você vai fazer uma brincadeira. Isso aqui é o seu processo de Poisson. Vamos dizer que tem uma taxa lambda. Tá? E agora você vai fazer a seguinte brincadeira, inversa. Você tem uma moeda, que tem probabilidade P de dar cara. Tá bom? A moeda não tem nada a ver com o processo de Poisson. É importante, são independentes. Aí você, agora, vamos pegar uma cor qualquer aqui, vamos pegar azul, né? Sei lá, vermelho. Pode ser vermelho. Agora, você vai fazer a seguinte coisa. Para cada uma dessas marcas, você vai jogar a sua moeda. Tá? Quando der cara, der sucesso, você vai marcar essa coisa, essa ocorrência. Se deu fracasso, você não marca. Deu sucesso, você marca. Tá bom? Então, você está pegando... Antes a gente estava sobrepondo, agora eu estou selecionando. Então, eu tenho meu processo de Poisson com taxa lambda, e agora eu tenho uma moeda, e eu vou jogando moeda. Para cada ocorrência, eu jogo a moeda. Lançamentos independentes. E vejo, marco, né? Seleciono aqueles para os quais tive sucesso. Isso que vai ficar marcado vai ser um processo de Poisson com parâmetro lambda vezes P. Até aí, nada de surpreendente. Aqueles que não ficaram marcados é a mesma coisa, né? Só que em vez de ser P, é 1 menos P. Porque a sua moeda só tinha duas opções, o cara ou coroa. Aqueles foi para onde deu coroa. Se você, em vez de dizer aonde deu cara, dissesse aonde deu coroa, daria os outros. Então, aqueles que estão em preto aí, eles vão ficar um processo de Poisson com parâmetro lambda vezes 1 menos P. A coisa surpreendente é que esses dois processos de Poisson são independentes. Você vê, você tem um lambda 1 e um lambda 2. Quando você soma esses dois números, você recompõe o seu lambda. Então, está de acordo com isso que a gente falou aqui. Se você pegar dois processos independentes, lambda 1 e lambda 2, a soma vai dar, a superposição vai dar um Poisson lambda 1 mais lambda 2. Só que esses dois aqui, eles não são quaisquer. Foram retirados do seu Poisson, jogando a moeda. De todo jeito, eles são independentes. Esse é um fato extremamente importante e muito usado também. E que a gente vai ver na próxima aula também, porque tem tudo a ver com isso que nós começamos a discutir hoje, porque fazer tudo hoje ficaria muita coisa, muita informação no mesmo dia. Então, eu gostaria que vocês não deixassem de fazer o exercício. Tá aqui, onde é que está o exercício? Aqui, né? Esse exercício, para que essa coisa aqui ficasse digerida de modo bem simples, tá? Mas tem que fazer o exercício primeiro. Você faz, se você não quer fazer para todo n, você faz pelo menos com n igual a 2, n igual a 3, faz a conta e depois você vai entender que a mesma coisa vale para todo n. Mas com n igual a 2, com certeza você pode fazer a conta, tá? Até a próxima aula. Então, eu tenho no plano só, né? Tá no quadrado, tá bom? Então, eu vou pedir que façam isso para a gente, na próxima aula, refrescar a memória com essas propriedades importantes, os dois teoremas que um a gente provou, o outro não, vimos hoje,
eles são extremamente importantes, que eles mostram ângulos diferentes de olhar o processo de Poisson, que permitem, que lhe conferem grande vantagem, várias maneiras, várias coisas que você pode calcular explicitamente, tá bom? Então, isso a gente vai retomar na próxima aula. Eu vou interromper aqui, para a gente ter alguns minutinhos para vocês tiverem dúvidas, que hoje eu não posso ficar